Bom dia. Vocês estão bem? Bem felizes? Eu também. Eu tenho um tema hoje como primícia e eu acredito que esse é um tema que que o Espírito ele já está soprando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando. Interessante que quando eu abro hoje o WhatsApp hoje de manhã da família e eu vejo que a irmã Adriana ela está bem conectada, viu, irmã Adriana? Se a senhora deixar ser usada pelo Espírito, ele tinha entregado minha pregação hoje, hein? Mas seguindo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, eu quero falar hoje de um tema. O título do meu sermão hoje é Administrando a Graça de Deus. E eu queria ler com vocês um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Amém? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, aqui na projeção, fica à vontade. A Bíblia diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. A gente tem ouvido falar muito sobre esse tema, sobre o tema da graça, mas eu não quero falar em específico do que é a graça hoje, mas sim a nossa responsabilidade com relação a ela. E como introdução hoje eu quero dar uma contextualizada. O que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, o que está acontecendo aqui no nosso estado. E a gente está vendo que atualmente existe um mundo muito polarizado. A gente vê atualmente que existe uma guerra de ideologias. Eu não quero entrar no mérito de dizer se ideologia A ou ideologia B é o correto, mas a gente consegue perceber, fazendo uma rápida avaliação do que está acontecendo no mundo, a gente começa a ver que existem espíritos que eles estão tramando, que eles estão planejando, que eles estão trabalhando para provocar cada vez mais as divisões, provocar cada vez mais separações, provocar cada vez mais desentendimentos. Quando a gente olha, a gente vê o Brasil, vimos muito isso nessa época de eleição. Nós vimos pessoas tomando posturas. Eu não estou dizendo que a igreja ela não deve tomar postura, mas eu vi que algumas posturas que pessoas, que irmãos tomaram, se deixaram levar por esse espírito que tenta trazer uma espécie de separação, uma espécie de divisão. E quem ganha com isso tudo não somos nós como igreja. Quem ganha com isso tudo é o reino das trevas. Irmão, apoio sim. Você vê que existem pregações nossas, que nós levamos aqui e incentivamos a igreja a se posturar nos meios econômicos, sociais, nos meios políticos, nos meios de comunicação. Nós levamos a igreja a se posturar, tem uma postura, a levar o evangelho ali sim, a influenciar nesses meios sim, mas como igreja nós não pregamos a divisão, como igreja nós não pregamos as facções, os desentendimentos. Nós devemos ser como Jesus, que tinha uma postura firme, tinha decisões, tinha opiniões firmes, não abria mão das suas opiniões, mas ele via muito mais aquelas pessoas que divergiam da sua opinião como um oponente. Via muito mais do que um oponente. Ele não via uma pessoa que deveria batalhar contra aquela pessoa. Amém? E como primeiro tópico eu quero olhar como é que a igreja está agindo nesse tempo. Será que a igreja está agindo corretamente?
O que é a igreja? Se não o corpo do Senhor nessa terra. A igreja é formada por mim, por você. A cabeça é Cristo. Cristo está sentado à destra de Deus Pai. E nós somos os seus membros aqui nessa terra. Nós somos a extensão do seu corpo aqui nessa terra. Como nós estamos correspondendo ao chamado do Senhor para nós? A palavra de Deus diz que o seu reino é justiça, paz e alegria. Mas existe muita confusão quando a gente olha o nome justiça. Na nossa cabeça, quando a gente fala o nome justiça, vem logo aquele ambiente de julgamento, com juiz, advogados, com um réu, com um júri, com pessoas ali assistindo, esperando uma condenação. Mas a justiça que provém de Deus é uma justiça diferente, porque é uma justiça que faz de homens pecadores serem transformados a ponto de eles serem feitos justiça de Deus. É isso que a palavra do Senhor diz. Que Ele nos encontrou na nossa situação pecaminosa, Ele nos encontrou na nossa situação deplorável, mergulhados no pecado, totalmente indignos de serem chamados filhos de Deus. E olha só a operação que o nosso Cristo fez. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos fez justiça de Deus. Quando a gente olha para o conceito que a Bíblia traz sobre o que é o reino de Deus, nós vemos que o primeiro passo, a primeira característica do reino de Deus, a qual o apóstolo Paulo fala, é que o reino de Deus é justiça. E sabe que justiça é essa? É olhando para muitas pessoas que não conseguem, que não podem, é olhando para muitas pessoas que apenas têm um norte do pecado na sua cabeça, é olhando para muitas pessoas que estão lá, atoladas em um mundo de pecados. Mas a justiça de Deus se consiste em o Cordeiro de Deus ter entregado a sua vida em favor de muitos e ter feito dessas vidas indignas, vidas dignas. Terem feito dessas vidas pessoas que não eram dignas de receber nenhuma recompensa boa. Porque há de convir comigo que se uma pessoa comete um delito, faz alguma coisa errada, ela merece o que? Merece um castigo. Mas a justiça de Deus olha para aquela pessoa e diz: olha, eu tenho muito mais do que um castigo para te dar. Eu tenho um presente maravilhoso para te oferecer. Um dia eu vi o Michel conceituando graça, e ele disse que graça é receber o melhor presente tendo você cometido o pior pecado. Então é o melhor presente que você não é nem um presente, é o melhor presente, tendo você cometido pecados. E como é que a igreja, que é composta por homens que foram salvos, que é composta de pessoas que foram alcançadas, dessas pessoas que foram vitimizadas, falo isso de modo positivo pela graça, como é que ela está se comportando? Infelizmente a gente vê que a igreja ela tem uma propensão para a lei, ela tem uma propensão para aplicar a lei. Todos que estão aqui, se houver uma pessoa que não é convertida, não foi convertida, mas com certeza já escutou a palavra do Evangelho, e hoje ainda as portas estão abertas para você. Mas todas as pessoas que estão aqui, elas um dia foram alcançadas pela graça. Elas um dia foram alcançadas por uma palavra que constrangeu o seu coração. Eu fui alcançado desse jeito. Sei lá, se você for colocar numa balança, eu não cometi nenhum pecado cabeludo, mas eu tinha os meus pecados. Eu tinha uma vida de pecado, eu vivia numa vida de engano. Eu tinha minhas lutas internas, que me levavam a tristezas, a dores. Eu tinha ali minhas lutas internas, até o momento em que o Senhor me salvou, até o momento em que o Senhor, Ele usou uma pessoa para vir até a mim falar o que era o amor de Deus. Eu fiquei tão fascinado por aquilo que não é possível que uma pessoa, olhando para mim, sabendo de todos os meus pecados, aqueles pecados que ninguém conhece, porque aqueles pecados que você esconde, meu irmão, são aqueles pecados que na tua cabeça são os mais terríveis, mas o Senhor adora esquecer pecados. Por muitos meses eu vinha tendo uma visão, e eu sempre gostava daquela visão porque eu parava para escutar uma música,
fechava os meus olhos e eu começava a meditar. E na minha meditação eu imaginava vendo Jesus como um leão sentado diante de um grande mar. E essa visão era muito legal para mim, porque eu sempre sentia, eu vou dizer com essa palavra, a vibe que aquele momento proporcionava. Na beira de uma praia, olhando para o mar, do lado de Jesus, nossa, para mim era interessante demais. E todas as vezes que eu ia meditar nesse período de meses, foram meses, o Senhor, Ele sempre me ministrava, eu olhando e vendo, e disse, nossa, Senhor, que legal isso, né? E depois depois que passaram-se meses, eu perguntei, Senhor, é muito bom estar aqui contigo, mas o que o Senhor quer falar de fato? Porque sempre, era recorrente, eu sempre quando eu ia meditar, eu pensava nesse local. E quando Jesus me explicou, Ele disse que Ele estava ali naquele mar, olhando para aquele mar, porque no reino dele existe um mar do esquecimento, na qual os pecados dos homens eles são jogados lá e ali apagados. E eu perguntei por que recorrentemente quando eu ia visitá-lo, entenda-me, quando eu ia visitá-lo, ele estava ali olhando para o mar. E Jesus me falou que Ele gosta de olhar os pecados dos homens serem esquecidos. Ele ama esquecer os pecados dos homens. Ele ama apagar os pecados daqueles que pedem perdão para Ele. Então, meu irmão, se você tem alguma dúvida do que é o amor de Deus, eu quero te dizer que não importa o tamanho do seu pecado. Não importa até se você foi reincidente sobre o seu pecado. Ele adora apagar os seus pecados. Poxa, pastor, então como é que eu vou fazer na minha vida? Se você olhar para o amor de Deus é o combustível para que você vença todos os pecados. O amor de Deus, ele é o combustível, ele é algo tão milagroso que quando ele entra dentro do teu coração, ele provoca um efeito. Você fica tão constrangido. Eu sei que se eu sentar com vocês aqui e perguntar como foi a sua experiência de conversão, você vai dizer para mim assim, quando eu me converti, eu vi o amor de Deus e eu só queria orar, eu só queria jejuar, eu só queria estar na comunhão dos irmãos e o pecado não existia na minha vida. E a frustração de muitos é que passou-se esse tempo que eles intitulam de lua de mel e eles estão enfrentando pecados de novo. Mas eu quero te perguntar, o que foi que fez você vencer o pecado quando você se converteu? Não foi porque você ficou impactado pelo amor de Deus? Pois é, meu irmão, Deus ele quer continuar te impactando com o amor dele para que você continue a vencer o seu pecado. Quando transicionamos para conhecer ao Senhor, aí a gente peca, aí vem o peso da religião, dizendo assim, olha, e é aqui onde eu quero entrar. Será que a igreja está agindo corretamente? Porque muitas vezes quando a gente se depara com o pecado do nosso irmão, a gente diz, olha irmão, você tem que se afastar do seu pecado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro, joga a conta da responsabilidade da vitória do pecado sobre ele. E isso é totalmente errado, irmão. Quem vence os nossos pecados é o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós. Sabe um dos versículos que me deixa mais louco assim, quando eu vou pensar nele, é quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele se gloriava nos seus pecados. Meu Deus, como uma pessoa pode se gloriar no seu pecado? Eu sou mentiroso. Eu minto demais, doido. Tá doido, macho? Eu sou muito sacana, velho. Tá doido? Eu sou muito imoral, doido. Já pensou, cara? O cara se gloriando no seu pecado. Só que eu entendi isso tudo. Se gloria no pecado porque é uma pessoa que está convicta que seus pecados estão sendo todos os dias lavados. Se gloria nos seus pecados porque olha para um Senhor tão santo, tão poderoso, não vê uma separação, mas é um Deus que dá condição dessa pessoa melhorar, dessa pessoa vencer, dessa pessoa ser transformada. A palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que Ele revela a sua força. Então, meu irmão, sabe qual é o segredo? É todas as vezes ir para o Senhor e dizer assim para Ele, Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Assim como você se converteu, tem gente que olha para a cruz e diz assim, não, eu já passei pela cruz, eu já passei pelo favor da cruz, não, eu já passei por aquilo que a cruz fez por mim, e pensa que a cruz na sua vida foi algo cronológico, naquele dia tal, naquele horário tal, pronto, dali para trás, todos os meus pecados foram perdoados, e dali para frente vai ser comigo, eu vou ter que pagar penitência por ele. Não é assim, gente.
a cruz, ela é algo que foi estabelecida com seus efeitos na eternidade. Então, sejam teus pecados passados, presentes ou futuros, na cruz de Jesus foram apagados todos eles. Todos eles, todos eles. Tem pessoas que me perguntam, pastor, como eu faço para vencer o pecado? É justamente você se apegar ao amor de Deus, sempre se lembra daquele amor que um dia te conquistou. Amém? E a igreja, ela, infelizmente, eu não falo de uma forma generalizada, mas eu quero aqui denotar alguns erros e também não quero acusar e nem condenar os meus irmãos, nem condenar a igreja de jeito nenhum. Mas, se nós não tomarmos cuidado, nós estamos propensos a aplicar a lei. Se você aplica a lei sobre você, dizendo assim, poxa, eu pequei, aí você fica mal. Aí você se afasta de Deus. Aí você acorda de manhã e diz assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Se você aplica a lei sobre você, você tem tendência também a aplicar a lei sobre os outros. Eu estava lendo uma pesquisa e esse escritor que estava fazendo a pesquisa, ele falou de 3 tipos de pessoas com relação à igreja. Existiam os pré-cristãos, os cristãos e os pós-cristãos. Os pré são aqueles que nunca ouviram falar do evangelho. São aqueles ainda que estão ali com uma massa de modelar pronta para ser modelada. Os cristãos somos nós que escutamos a sua palavra, que estamos caminhando nesse caminho. Os pós-cristãos são aqueles que passaram um dia pela experiência de ser um cristão. E eles foram traumatizados, sei lá, aconteceu alguma coisa que eles não estão mais no caminho de um cristão. E esse pesquisador, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ele fala que muitos dos pós-cristãos, eles se opõem demais à mensagem do Evangelho, justamente por causa que a igreja, ela não está transmitindo, algumas igrejas, lógico, transmitindo a boa nova como uma boa nova de salvação, como um amor que cura, como um favor imerecido. Porque, gente, o Evangelho que nós devemos pregar é o mesmo Evangelho de Jesus. Jesus, quando ele se deparava com pessoas que eram doentes, ele não perguntava se a pessoa tinha obedecido a cartilha dos 10 mandamentos, não. Ele exercia favor sobre ela. Quando Jesus ele foi curar, quando Jesus curou a filha do soldado romano, quando Jesus curou aquele leproso, ele antes perguntou para a pessoa, ei, você está seguindo aquilo que foi dito na lei de Moisés? Não, ele não perguntou, ele estendeu a sua mão e ele curou, ele não perguntou, ele não queria saber. E isso é que está a graça da graça, é um favor que a pessoa não merece, ele está entregando ali, você não merece, meu irmão. Talvez você seja um assassino, esteja nessa condição, sei lá, por escolhas suas, consequências das suas escolhas, mas eu quero te dizer que você hoje encontrou-se com o Salvador e ele está aqui a fim de te abençoar. Então a gente tem que ser como Jesus. Infelizmente, algumas igrejas elas não se portam como Jesus. E esse mesmo escritor, ele exemplificou de uma forma muito, meu Deus, que para mim foi chocante. Uma criança que estava entoando um cântico de condenação à prática homossexual. Meu Deus do céu, uma criança que estava condenando, meu irmão. Um pecado desse, Jesus, vocês não conseguem entender como isso é altamente grave. Talvez nós não utilizamos uma ferramenta tão ferina, tão condenativa desse jeito, mas como está o nosso coração com relação ao mundo que nos circula? Como eu iniciei a pregação hoje, eu falei sobre o mundo que estava tão polarizado e você fica indignado com algumas coisas que acontecem. E se você não for um cristão que esteja posturado no local correto, você vai se ferir com aquilo, meu irmão. E quando eu estava escutando aquilo, uma indignação estava gerando no meu coração, o Espírito Santo falou para mim assim, é justamente isso que eu não quero que aconteça. É justamente isso que eu não quero que seja gerado no coração dos meus filhos. Existe esse espírito que está provocando cada vez mais a separação. Existe esse espírito que está caçando cada vez mais entre os irmãos uma divisão. Mas é justamente isso que eu não quero que aconteça.
como igreja do Senhor, nós devemos nos posturar a um nível muito maior, com uma mentalidade, no entendimento muito mais elevado, gente. Amém? E devemos entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades que operam nas regiões celestes. Então, se você fizer uma leitura aqui no campo natural, você vai querer que pessoas paguem, sejam condenadas. Se Jesus não te condenou, meu irmão, se Jesus não aplicou sobre você o rigor da lei, por que você vai pegar a espada e ferir o teu irmão? Por que você vai utilizar de ferramentas tão duras para você ferir quem está do seu lado? Olha para você. Talvez antes de você conhecer Jesus, você era uma pessoa que ninguém queria estar perto de você. Talvez você era uma pessoa que não fosse bem-vinda em alguns círculos de amizade. E colocando aqui no espelho da lei, ninguém é justificado. Ninguém. Mas olha o que o nosso Jesus fez. Ele venceu as barreiras da indiferença para que ele pudesse alcançar o meu e o teu coração. Jesus, ele derrubou as barreiras da indiferença para que alcançasse a gente. Você consegue entender isso? Então, como cristãos, nós não temos que... A Bíblia diz que você tem que dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Você recebeu o perdão de graça do Senhor? Quem recebeu o perdão de graça do Senhor aqui? Levanta a mão. Eu recebi, meu irmão. Você recebeu de graça do Senhor a sua bondade, os seus favores, os milagres do Senhor. Quantos aqui foram curados? Eu sei de testemunho de pessoas que nem aceitar Jesus aceitaram, mas elas foram curadas de forma sobrenatural. O que é isso, irmão? Se não a graça, Deus, ele conferiu àquela pessoa um pouco da sua bondade. Ele não aceitou Jesus, ele não quer nenhum compromisso, mas o nosso Deus é um Deus que libera de forma generosa. O nosso Rei é um Deus generoso. Amém? Outro ponto é que divergir não é levantar a espada contra o outro. Como igreja, nós precisamos entender que às vezes nós podemos conhecer pessoas que venham divergir de nossas opiniões, de nossas ideias, de nossa maneira de se comportar. Mas nem por isso, irmão, você deve levantar a sua espada e ferir o seu irmão. Divergir não é lutar contra o seu irmão. Divergir não é desembainhar a sua espada e feri-lo. Não é isso. O nosso Deus, quando Ele instituiu a nova aliança, quando Ele instituiu a dispensação da graça, Ele não desembainhou uma espada para lutar contra aqueles que se opunham a Ele. Pelo contrário, Ele tomou sobre Ele uma toalha e Ele foi lavar os pés dos seus discípulos. O nosso sacerdócio não é um sacerdócio da espada, é um sacerdócio da toalha. Eu volto a falar, como igreja nós devemos nos pronunciar sim, como igreja nós devemos nos posturar sim, mas a nossa tarefa não é matar o nosso irmão. A nossa tarefa é ver que aquela pessoa ali, apesar de todo o estereótipo que aquela pessoa leva, de uma pessoa que é chata talvez, de uma pessoa que merece ser condenada, mas quando nós olhamos com o olhar do Senhor, nós vemos que aquela pessoa merece ser amada. Você não se sentiu confortável quando você olhou para o Senhor e você disse assim, poxa, eu não tenho nada, e Ele te amou? Use esse mesmo amor com que te alcançou sobre as outras pessoas. Amém? Agora eu quero falar um pouco sobre o exercício do amor. O exercício do amor por Deus, a gente vê no versículo de ouro da Bíblia. Pelo fato dele ser de ouro, é muito falado, mas ele, para mim, é um dos versículos mais preciosos que a Bíblia traz. Está em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não queria me ater ao resto, mas eu queria falar somente dessa parte. O que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando a gente vê que existe uma disposição no coração do nosso Deus em amar aquilo que
no nosso padrão moral, nós deveríamos condenar. Gente, você consegue entender que quando a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo, dentro desse mundo existiam pessoas mentirosas, dentro desse mundo existiam pessoas que traem. Você fica indignado, né, quando um matrimônio ele é feito e de repente um dos cônjuges trai um ao outro. Existe ali o adultério, pois é, Deus amou esse mundo. Dentro desse mundo aí também existe aquelas pessoas que mataram, assassinaram de maneira tão cruel, pois é, Deus amou o mundo. A gente tem a tendência de pensar que Deus amou aqueles que não fazem pecados tão cruéis, né? Não. Ele amou o mundo. Ele amou o mundo e ponto final. Não digo ponto final até aqui, porque por amar o mundo ele agiu, ele deu o seu filho. Em concordância com o que o apóstolo João falou. Filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de atos e em verdade. E o exercício do amor de Deus me leva a pensar, olha como Deus ele tem uma santa paciência. Quando eu estava meditando nesse sermão, Deus ele me levou a pensar sobre o Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, para muitas pessoas, vou dizer pais de família, foi uma má influência para uma geração. O Rodolfo Abrantes, no tempo de Raimundos, ele foi uma má influência, com as suas músicas de teor de moralidade sexual, com música de teor subversivo. No seu testemunho ele disse que ele só falava cinco frases, e essas 5 frases eram de conotação de uso de entorpecentes químicos, de uso de drogas. Para muitas pessoas, olhar para aquela pessoa ali, poxa, aquele cara ele é influência sobre vários adolescentes, está levando vários adolescentes a serem rebeldes, usarem drogas, e aquilo ali poderia gerar indignação no coração de muitos pais. Pois é, esse camarada aí, o Senhor amou ele de tal forma que um dia alcançou ele. O Rodolfo Abrantes, que era um cara que pregava, vamos chapar, vamos, sei lá, ficar alombrado, vamos usar droga. Hoje ele é um cara que prega o amor de Deus, prega a transformação de Deus. Hoje ele é uma pessoa que personifica ali a transformação do que a graça faz, o que ela faz quando ela entra dentro da vida de uma pessoa, ela transforma radicalmente. Ela não apenas melhora, mas ela transforma. Então, quando eu vejo o exercício do amor de Deus, eu vejo que pessoas que mereciam uma justa punição, o Senhor ele liberou sobre aquelas pessoas o seu amor. Tem um testemunho, meu irmão, que eu acompanhei de perto. Nesses anos de pastoreado, de discipulado, o Senhor tem levado a gente até algumas experiências. E dentro da Casa Amarela, a gente teve experiências de amar e de ver como o amor do Senhor ele pode transformar a vida de uma pessoa. A gente conheceu o Berg, o filho da Dona Paula, e o Berg, meu irmão, ele era um cara que dava trabalho pra caramba, meu irmão. Você não conheceu o Berg, se você quiser sentar um dia com ele e escutar o testemunho dele, cara, o cara era problemático, o cara assaltava ali perto, usava droga, trazia problemas para dentro de casa. A gente estava ali de perto, eu, o Lucas, a Jamile, pastor William, pastora Samara, a gente estava acompanhando sempre de perto ele. E eu vi, e eu tive a oportunidade de ser usado como um instrumento de amor de Deus para alcançar uma pessoa. Muitas vezes, quando você olha para uma pessoa que está cometendo aquilo, você tem raiva. Poxa, meu, que o cara é desse jeito, cara. Está tentando ajudar aqui esse camarada e esse cara só dando bola fora. Hoje, quando você olha para um Berg, que ele deveria estar morto hoje, e ele não está pela graça de Deus, você vê que é um cara casado, responsável, trabalha, meu irmão, foi um cara transformado, é um indivíduo social, é um cidadão de bem. Você diz assim, meu irmão, realmente a graça muda uma pessoa. Você consegue entender que existem algumas pessoas que elas estão se deixando muito levar pelo espírito que está tentando caçar o coração dos cristãos. Tem pessoas que dizem, não, o bandido ele tem que morrer mesmo. Não, o bandido ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Gente, eu vou te explicar uma coisa. Para mim, bandido bom não é bandido morto, não. Para mim, bandido bom é bandido restaurado, salvo pelo Senhor.
E a Bíblia, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Deus, desde sempre Ele deixou a cargo do homem escolhas. No jardim do Éden, naquela árvore ali, eu estou aconselhando você não comer. Mas Ele deixou a pessoa decidir se quer ou não comer. Comeu, beleza. Não vou entrar nesse aspecto. Quando foi para eleger um rei sobre Israel, foi que Deus falou, eu quero ser rei sobre Israel, mas eu deixo vocês escolherem. E o povo escolheu que queria um rei mesmo como as outras nações. Quando ele fala para Pedro assim, depois que Pedro decepa a orelha de Malcom, ele diz o seguinte: se pela espada você vive, pela espada você vai morrer. Mas eu não vejo Jesus dizendo não para o uso de armas ali. Então ele deixa na tua mão. Eu, como cristão, escuto meu pai falar e com inteligência na cabeça eu digo, não, meu irmão, vou seguir o que esse cara está falando. Se pela espada vive, pela espada você vai morrer, então, meu irmão, não quero. Não vou usar. Quem vai ficar a cargo de colocar ordem na sociedade? Existe o apóstolo Paulo, que é o maior escritor do Novo Testamento, ele diz o seguinte, ele pregou sobre a graça, ele pregou sobre o amor, ele falou que esse amor ele deveria ser estendido para as pessoas que realmente não mereciam, porque isso é a graça de Deus. Ele explicou sobre a nova aliança, sobre essa atmosfera de amor, de generosidade do Senhor, desse amor que transforma. Mas ele fala em Romanos 13, nessa justa carta, onde ele fala muito sobre a graça, ele diz o seguinte, que as autoridades, a elas foram dada a responsabilidade de colocar a ordem na sociedade. E as autoridades, elas empunham uma espada, não é sem motivo algum não. É para que se a pessoa fizer o bem, ela seja exaltada, mas se fizer errado, a espada serve para quê, gente? Para servir de enfeite? Não. Então está a cargo das autoridades cumprir a ordem nesse quesito, mas a mim e a você, meu irmão, está destinada a missão de nós irmos e fazermos discípulos. De nós irmos e não fazer necessário com que a espada da autoridade ela venha ferir ninguém, porque nós iremos interceptar, ir na frente e dizer, não, aqui não, nós iremos trazer essas pessoas para o reino do Senhor. Então, não é se você for parar, existem vários vídeos que podem trazer indignação a gente. Eu já fui roubado, eu já fui assaltado, mas sabe, eu não quero que aquela pessoa ela sofra não, gente. Eu quero que aquela pessoa seja transformada. Eu quero que aquela pessoa ela encontre o caminho certo, o rumo certo da sua vida. Pastor, mas você não passou pela morte de um ente querido seu. Eu não sei o que é isso, gente. Sinceramente, eu não sei o que é isso. Eu não sei, você pode ter a atitude que você quiser, mas o certo que a Bíblia diz é você perdoar, liberar perdão. É de você mostrar para o mundo como um cristão ele deve se portar. Porque infelizmente, a gente vê em alguns países em que existe a punição de pena de morte, e você fica pensando assim, poxa, mano, é isso aí mesmo, tem que colocar terror. Não, meu irmão, a gente tem que colocar em amor e salvar aquelas pessoas. A gente tem que ir e arregaçar as mangas e ser igreja mesmo. É lindo e interessante também pensar sobre isso. Em países que existem iniciativas missionárias dessas pessoas que constroem casas para algumas pessoas que não têm condição. Como aquela pessoa que está recebendo uma casa de presente, ela reage? Ela deve pensar assim, essa pessoa não conhece nem minha vida, ela não sabe nem o que foi que eu cometi, e ela me dá um presente desse. Isso é ser um ativista. Isso é ser uma pessoa que coloca em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Isso é colocar em prática o amor, exercer realmente o amor que Ele colocou em nossos corações. Não se deixe ficar tendencioso a você punir ninguém, gente. Às vezes dá raiva por algumas coisas que acontecem, mas você tem que olhar com o olhar de Cristo. Você tem que olhar com o olhar daquele que olhou para aquele discípulo que iria traí-lo. Porque Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E Jesus não era falso, Jesus não era demagogo. Quando Judas está para ir, ele pega na mão de Judas e chama Judas de amigo. Um cara que iria traí-lo. Quantos de nós temos essa postura nas nossas vidas?
de olhar para as pessoas que estão nos ferindo, de olhar para as pessoas que estão nos machucando, nos magoando e sermos tão cruéis desse jeito. Todo mundo tem uma história, gente. Eu escutei também outro relato de uma mulher que é da Capelã. Para mim, esse relato foi muito lindo, porque ela disse que antes de entrar nos quartos onde estavam aqueles doentes em fase terminal, ela disse que não queria ter um coração presunçoso em achar que ela está levando Deus àquelas pessoas, porque Deus já estava antes dela naquele quarto com aquela pessoa, e cada pessoa tem uma história. Então o que eu quero dizer para você é que você pode olhar para muitas pessoas e até julgar pelo estereótipo dela, até julgar por um terceiro que vem falar como é aquela pessoa. Mas quando você derruba as barreiras da indiferença, você conhece o coração dela. Você entende onde está a falha, você entende aonde foi o trauma. E com o amor e com a chave do amor do Senhor, você vai lá e liberta aquela pessoa daquela vida de tristeza. Você liberta aquela pessoa daquela vida de sofrimento, de depressão. Talvez tem pessoas que se prostituem, tem pessoas que cometem delitos na vida porque elas não tiveram pai, porque elas não tiveram um amigo, porque elas não conheceram o amor verdadeiro. E eu quero primiciar hoje ao Senhor o amor ao próximo. Eu quero hoje começar o ano trazendo para vocês essa mensagem. Por Deus, a gente vê que Deus amou o mundo. E eu também falei agora pelos homens, o que os homens fazem, o que Deus Ele fez para nós. O que Deus Ele realizou dentro de nós. Quais foram os dons que o Senhor nos conferiu. É muito legal que a gente utilize os dons dentro da casa, dentro das quatro paredes, uns para uns com os outros. Profetizamos uns para com os outros, nós ensinamos uns aos outros, nós compartilhamos a palavra, até evangelizamos uns aos outros. Mas a palavra de Deus diz, como eu comecei a ler hoje, administrando a graça de Deus. Deus Ele te conferiu o seu amor, Deus Ele te conferiu a graça dEle, sim, para te salvar, mas não para que parasse em você, para que também fosse através de você para outras pessoas. A Bíblia diz que a mim e a você foi conferido, sim, a gente tem a responsabilidade, a mordomia sobre a graça do Senhor, sobre a multiforme graça do Senhor. Por que multiforme graça? Porque na nossa cabeça é muito bom, gente, sentar do lado de pessoas que comungam da nossa mesma ideia. É muito legal, é muito conveniente sentar do lado de pessoas que simpatizam com os mesmos gostos nossos. Mas você já tentou ultrapassar a barreira do som? Você já tentou ultrapassar a barreira da indiferença, meu irmão? Olhar para aquela pessoa que talvez ela não se encaixe muito no perfil, mas sentar e escutar ela. Emprestar o seu ombro amigo para aquela pessoa. A gente fez um trabalho lá um trabalho de evangelismo, encabeçado pelo Alessandro, lá em Jericoacoara. E lá em Jeri a gente fez um ajuntamento na praça principal. E muitas pessoas vieram. E na minha cabeça eu interpretava muito que o dom de profetizar era muito para dentro das quatro paredes, porque as pessoas entendiam aquilo. Mas naquele momento o Senhor começou a me mostrar a vida de umas pessoas que não eram cristãs. E eu comecei a liberar para aquelas pessoas, e teve uma moça, comecei a liberar para ela, eu disse, meu Deus do céu, essa mulher está pensando que eu sou doido aqui, tá entendendo? Tentando adivinhar a vida dela. Mas à medida que eu ia falando, ela estava com os olhos grelados para mim, e eu falando como era a vida dela, que alguns traumas que ela tinha passado, que o Senhor estava me revelando naquela hora. E aquela moça olhando para mim com os olhos grelados, eu disse para ela assim, eu posso orar por ti? Quando eu coloquei a mão no ombro dela, ela se desmanchou em lágrimas, meu irmão. Você entende que você deve ser um administrador daquilo que Deus te deu? Se você tem o dom de ensinar, meu irmão, o mundo lá fora precisa da sua voz. Como crerão se não há quem pregue? Se você tem o dom de profetizar, por que não profetizar dentro de um ônibus? Olhar para aquele cara que está do teu lado e as mensagens do Senhor vir você liberar para aquela pessoa.
porque não exerceu o dom de generosidade sobre aqueles que não merecem, sobre aqueles que não são do seu convívio. Isso sim, sabe o que é exercer graça? É justamente isso, é derrubar as barreiras da indiferença. Isso é exercer graça. Aqui entra no meu terceiro tópico, que é como aplicar corretamente a nós conferida. Primeiro, a recebê-la e se permitir ser afetado por ela. Se você não tiver o entendimento correto do amor de Deus, da obra que o Senhor fez em você, você não vai ter o discernimento correto de como realizar essa obra sobre as pessoas. Se você não entender que o Senhor Ele te ama, apesar dos seus pecados, poxa, mas eu estou pecando, Deus Ele não me ama, ou então que Deus Ele esteja com raiva de você, porque isso tenta permear muito a mente de muitas pessoas. Depois de um pecado você pensa assim, não, Deus Ele está com raiva de mim. Não, gente, Ele não está. Sabe por quê? Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia fala que Deus Ele instituiu a Arca da Aliança com 3 elementos dentro. E os 3 elementos que estão dentro da Arca da Aliança é o maná, que um dia alimentou o povo no deserto durante os 40 anos, nesse período de 40 anos. É o cajado de Arão, florescido, e é as tábuas dos 10 mandamentos. E todos aqueles 3 elementos, eles simbolizam a rebeldia do homem contra Deus. Os 10 mandamentos simbolizam a rebeldia do homem com relação àquilo que o Senhor instituiu, as ordens de Deus, a lei de Deus. Porque quando Moisés desceu do monte, ele quebrou as tábuas, porque os israelitas eles estavam pecando ali, porque antes de Moisés subir, eles disseram para Moisés vai lá, fala com Deus, e quando tu vier a gente vai obedecer tudo. Quando Moisés desce, eles estão lá, adorando, idolatrando um bezerro de ouro. Então as tábuas dos 10 mandamentos simbolizam a rebeldia dos homens contra as leis instituídas por Deus. A vara florescida de Arão significa a rebeldia do homem contra as autoridades constituídas por Deus. Porque os israelitas não queriam reconhecer a autoridade de Arão. Mas a vara de Arão, o cajado de Arão floresceu, simbolizando que era Arão que Deus estava escolhendo para reger o povo ali, ser porta-voz de Moisés. E o povo queria relutar contra aquilo. Então simboliza a rebeldia dos homens contra as autoridades instituídas por Deus. Por consequência, temos ali o maná, que de primeiro momento gera espanto no coração dos homens. E quando eles veem o pão descendo do céu, nossa, o que é isso, né? Significado de maná é isso, o que é isso? Quando eles veem o pão descendo do céu, eles ficam impressionados. Mas de um bom tempo, eles começam a olhar para o pão que desce do céu e diz: esse pão desprezível, trivial, esse pão insignificante. Então são 3 coisas que ali simbolizam a rebeldia dos homens contra Deus. E eles estavam dentro da arca do Senhor. A tampa da arca se chama propiciatório. Existem 2 querubins, um de frente para o outro. E quando Deus levou Moisés a desenhar e a fabricar a arca da aliança, entre os 2 querubins habita a presença de Deus. Então nós temos, vamos supor que aqui é onde estejam guardados os elementos, aqui a tampa e aqui em cima a presença de Deus. Deus é justo. A sua lei é justa, a sua lei é perfeita. A Bíblia diz que sem santidade não veremos ao Senhor. A Bíblia diz isso. Então quando Deus ele olha da sua presença, do local da sua presença, para a rebeldia do homem, ele tem a tendência de punir. Ele tem a tendência de condenar. Mas sabe o que é interessante? Quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, com o sacrifício, com o sangue do cordeiro que foi imolado, sabe onde ele derramava o sangue? Ele derramava o sangue em cima da tampa, no propiciatório, simbolizando o quê? Deus, do seu santo lugar, ao olhar para o pecado dos homens, ele tinha que passar primeiro pelo sangue do cordeiro que foi morto.
Então, quando Deus ele olha para mim e para você, apesar da nossa rebeldia, apesar de nossas falhas, que devem receber a justa punição, Ele olha, mas Ele olha através do sangue. E Ele estende sobre nós o seu amor, Ele estende sobre nós o seu coração paternal. Ele não está mais condenando. Era justo sem o sangue Ele nos condenar, mas quando o sangue do Cordeiro ele foi colocado, Ele interceptou a ira de Deus sobre nós. Ele aplacou a ira de Deus sobre nós. Então, quando você olha para o Senhor, você tem que saber e entender como a graça, ela te atinge. Uma graça que te perdoa, uma graça que te capacita a viver no mundo em meio ao pecado, sem se sujar com o pecado. Meu querido, não adianta você vir dizer para mim assim, pastor, é graça, né? Sabe, né, que eu tenho essa vida de pecar esse pecado. Não existe isso, porque a Bíblia diz em Romanos 6,14 que o pecado ele não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então entenda, meu irmão, um dos frutos de uma pessoa que anda debaixo da graça é uma vida de santidade. Mas como? Isso é milagre, gente. É aquele amor que eu te falei que te leva a vencer o pecado, é justamente isso. Então você primeiro tem que administrar bem para você, aceitá-la, para que depois você possa vir utilizar nas pessoas. E aqui está o que eu já vinha falando no sermão: você precisa derrubar os muros da indiferença. Olhar para as pessoas não com um olhar de condenação, olhar para as pessoas não com um olhar de repreensão, mas sem olhar para as pessoas com um olhar de esperança. Se aquela pessoa está no caminho errado, olhar com um olhar de esperança que ela pode mudar de caminho, que ela pode ter o seu curso transformado. Amém? E terceiro ponto é pensar a respeito das pessoas como Jesus pensa. Muitas vezes é difícil, porque a gente tem tendência de olhar para as pessoas e julgá-las conforme o nosso padrão. Mas o Senhor está nos chamando para que nós recebamos, possamos vir viver a partir de hoje, a partir do começo do ano de 2019, com a mente do Senhor. Quando Jesus ele olha para aquela mulher que foi apanhada em adultério, ele não a condena. Você vê que os sacerdotes eles estão lá dizendo assim: olha, o que é que diz? Tu é mestre da lei, o que é que diz aqui? A lei estabelecida por Moisés, que pessoas que forem encontradas nessa condição, nesse estágio, elas devem ser punidas. Então, ou seja, Jesus ele está ali naquela situação em que aquelas pessoas elas estão tentando ali fazer com que Jesus ele aplique uma severa punição sobre aquela mulher. E se você for olhar, é uma mulher que adulterou, uma mulher que foi contra uma aliança de um casamento. É uma pessoa que um dia passou por um matrimônio. Vamos pensar aqui, gente. Pensa você no matrimônio, em pessoas que namoraram, juraram fidelidade um ao outro. Juraram ser leais um ao outro. Confessaram essa lealdade diante de autoridades, de pessoas. Firmaram ali um pacto, colocaram uma aliança simbolizando o compromisso que teria com a pessoa. E essa pessoa ser apanhada em adultério, gente, isso é algo muito grave. Para pensar um pouco, isso é ofensivo. O coração daquela pessoa que foi traída talvez queria a morte daquela mulher. Mas quando Jesus olha, Jesus não era apático à dor da traição que aquele homem estava sofrendo, aquele homem que foi traído por aquela mulher, mas também ele estava olhando para aquela mulher e enxergando que ela poderia sair daquela vida de adultério, daquela vida de prostituição e ser uma mulher que iria entrar para a história da eternidade. Até hoje nós escutamos palavras que estão envolvendo a história daquela mulher. Então olha só você, quantas pessoas passaram por você que te machucaram, que te feriram, que foram contra você. Quantas pessoas na sua vida passaram e que não foram leais a você, que mentiram para você, que não foram fiéis, que te traíram. Qual é o antídoto para essas pessoas, se não olhar para aquelas pessoas como Jesus olha?
Eu não estou dizendo, não estou querendo te levar para que você seja uma pessoa, então vou amar em tudo. Existe também um erro, existe também uma distorção no entendimento do que é o amor. Eu vejo mães que apoiam filhos que estão no caminho errado, estão no caminho do crime. Eu convivi com uma pessoa dentro de casa, dentro da minha família, por muitos anos. E eu vi que aquela pessoa, ela dava muito trabalho. Rebelde, sempre optando pelo lado errado e trazendo desgosto para dentro da família, para dentro da sua casa. Eu vivi, eu sei o que é isso. E às vezes tem um entendimento errado, porque você olha para uma pessoa e você, não, eu vou amar essa pessoa, vou deixar fazer o que ela quer. Já pensou, Stefano, o Samuel crescendo, e tu deixando ele fazer o que ele queria? Esse menino com 12 anos, 16 anos, estaria um monstro. Existe um entendimento errado do que é amor, gente. Amor não é deixar a pessoa fazer tudo o que ela quer, não. Amar, não, eu digo isso na condição de um pai. Não é deixar a pessoa enveredar pelo caminho, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que do coração do homem vem toda espécie de imundícia, de impureza sexual, de pecados. Dentro do coração do homem verte isso. É natural do homem errar, pecar. Vê uma criança fazendo birra. Ela fica estressada, fazendo força, querendo aquilo, e se estribucha no chão. Dá força para aquela criança sem entendimento. Algum do que é a vida, a força do Arnold Schwarzenegger. Dá força para aquela criança ali, como ela te estraçalharia pelo meu sem nenhum remorso. Olha para uma criança, ela é um Adãozinho, gente, não é um anjinho não. Dentro do coração daquela criança já existe o que é mal, então a gente precisa entender como é que nós devemos administrar a graça. Aceitar tudo, às vezes assim, o camarada está vindo e está pecando. Eu digo isso na condição de um pastor, de uma pessoa que cuida de outras pessoas. O camarada vem, não, pastor, é porque, sabe, né, estou na graça aqui. Não, meu irmão, às vezes você precisa romper. E sabe que às vezes uma repreensão, sabe que às vezes um carão, ele não faz mal, pelo contrário, ele pode privar aquela criança de sofrer um dano muito maior lá na frente. Então você olha para mim e diz que carão, que essas ferramentas que os pais utilizam para educar os seus filhos, elas não são amor, são sim. O Santos aqui que faz me lembrar muito desse exemplo que eu dei, falando dos dois generais. Um general que ele era muito complacente, ele cedia muito para a vontade dos seus soldados, e o outro que era mais firme. Mas no campo de batalha, quem vai sair melhor? Aquele que foi educado por aquele general que era mais firme, ou por aquele general que foi muito complacente com aquela pessoa, ele entendeu demais? No meio da batalha, irmão, precisa-se de pulso firme, de gana. E aquele que foi mais duro gerou isso naqueles soldados. E aquele que foi mais complacente não. Fez um bocado de gente frouxa. Talvez aqueles soldados chorassem no meio de campo de batalha, porque não sabiam como é que era. Aí eu te pergunto, quem foi que teve mais amor? O que foi mais duro ou o que foi mais... beleza, né? Aqui não vou deixar que tu tem aquele problema, né? Depois... Não é. A gente precisa ser um hábil administrador da graça do Senhor. Amém? Alcançando aqueles que precisam, olhando com o olhar de Jesus, derrubando os muros da indiferença, indo além, levando a palavra de esperança para aquelas pessoas, levando a palavra de esperança, de transformação sobre elas, porque muitas pessoas às vezes, elas se suicidam, gente, porque elas não têm uma esperança mais na vida, pensam que a vida dela acabou, que elas são um poço de erro, de pecado, de sofrimento, até que você aparece e diz, olha, o amor de Deus, ele pode te capacitar a vencer isso. Quantas pessoas nós sabemos que abandonaram o vício das drogas, abandonaram o vício da pornografia porque elas encontraram o amor do Senhor, se deixaram ser afetadas por esse amor. Indo, levando esse amor, mas não deixando de lado aquilo que o Senhor falou.
Deus manda a gente ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas também Ele manda ir e fazer discípulos. E fazer discípulos de todas as nações. E fazer discípulos, gente, não é dizer Jesus te ama e tchau, não. É sentar com aquela pessoa, é ajudar aquela pessoa, é ser um com aquela pessoa, é chorar com aquela pessoa, é ajudar aquela pessoa a vencer, é indicar o caminho certo para ela, é muitas vezes repreender aquela pessoa, sim, é fazer um discípulo nela. O mundo hoje, ele é muito evangelizado, mas a gente também não viu um mundo tão mergulhado no pecado. Porque a missão não é apenas ir e pregar o evangelho, a missão é fazer discípulos, a missão é sentar com as pessoas e entender o coração delas, é ver aquelas vidas transformadas. Eu, como uma pessoa que ficou responsável pelo primeiro dia de culto na Casa Amarela no ano de 2019, eu quero convocar vocês. Eu quero convocar vocês nessa manhã a serem administradores fiéis à graça do Senhor. Eu quero que você se levante do seu local, eu quero orar por você.